Olá, comunidade Hopeful, tudo bem? Eu me chamo Bruno, sou Fellow da Hopeful e eu participo do programa Direitos Humanos e Desastres. Nesse curso, então, com 4 aulas, nós vamos discutir e trazer conceitos que vão ser essenciais para a gente entender um pouco mais sobre COP30, mudanças climáticas e direitos humanos. Nessa aula de hoje, nós vamos unir os temas e fazer algumas reflexões sobre COP30, mudanças climáticas e direitos humanos, à luz de um artigo muito interessante que a gente vai trazer e que mostra que a crise climática ela ultrapassa alguns limites da ciência e da política e ela vai além da dignidade e da sobrevivência humana. Ela faz com que a gente reflita sobre o quanto a COP30 ela não é apenas um evento diplomático, né? Ela é um evento que convida a gente a repensar sobre o tipo de planeta que a gente quer ter no nosso mundo, né? Sendo assim, então, a gente vai compreender como as mudanças climáticas elas afetam os direitos humanos fundamentais, como, por exemplo, a saúde, e torna, então, isso um elo entre o meio ambiente e a justiça social, e como, então, a COP30 ela pode ser um marco para as novas políticas globais de justiça climática. Assim como a gente vai trabalhar alguns pontos principais que são trazidos por Meyer, Brustol e Gostin no seu artigo, então, Climate Change, Public Health and Human Rights, que foi publicado, então, em 2022. Alguns pontos como o aquecimento global ele afeta a saúde das pessoas, quais são os direitos humanos que são colocados em risco e como os países e o Brasil em especial, né, podem então responder a esses desafios. E também qual é o significado político e simbólico da COP30 nesse cenário. Então, a ideia é que a gente, no final, a gente consiga, então, enxergar a crise climática não só como uma questão ambiental, mas como um tema ético, social e humano, como a gente já tem falado mais nessas últimas 3 aulas. E para começar, então, o artigo dos autores, né, de Meyer, Brustol e Gostin, eles inspiram a gente a pensar com uma frase muito forte, que é: a mudança climática ela representa uma ameaça catastrófica à saúde pública e aos direitos humanos. E essa frase, então, ela resume o que a gente vive, né? O aquecimento global ele já não é mais uma previsão, ele é uma realidade sentida todos os dias e é algo que eu venho falando nessas últimas 3 aulas e batendo nessa tecla. A mudança do clima, inundações que devastam tudo, ondas de calor intenso, tudo isso acaba nos trazendo até para uma insegurança alimentar. Mas o ponto central é que os impactos eles não são distribuídos de forma igual, né? As populações mais pobres, as populações mais vulneráveis são as que menos contribuem para o problema e são as que mais sofrem em consequência disso. E é por isso, então, que a gente fala sobre injustiça climática, que é uma crise que é causada por poucos, mas que ameaça a vida de todos, praticamente, né? E a COP30, então, ela vai ser realizada aqui no Brasil, como a gente já falou, e ela vai acontecer num momento histórico para nós, né? Um marco histórico, porque a gente está a caminho assim, entre o Acordo de Paris e o ano de 2030, que é o prazo que para os países cumprirem as suas metas de redução das emissões. E a escolha da Amazônia como sede, né, que vai acontecer em Belém, é simbólica e estratégica, né? É uma região que é essencial para o equilíbrio climático global e ela regula as chuvas e absorve o carbono, mas ao mesmo tempo ela está entre as mais ameaçadas pelo desmatamento e pelas queimadas. A realização da COP, né, em Belém, ela traz um chamado à responsabilidade, né? O Brasil ela tem a oportunidade de liderar o debate sobre justiça climática e mostrar para o mundo, então, que proteger a floresta também é proteger a vida. E essa conferência ela pode marcar, então, a virada de chave, como a gente estava falando, né? Trazendo, então, uma agenda mais ambiental e uma agenda mais humanitária e civilizatória, e é centrada mais nas pessoas. E falar de
de clima, assim, falar sobre a COP é falar então de direitos humanos, né? O artigo ele traz, ele mostra então que o direito à vida, saúde, alimentação, água, moradia e desenvolvimento, ele está sendo ameaçado pelos efeitos das mudanças climáticas. Esse artigo, na verdade, ele vem para dar luz a tudo que a gente já tem discutido nessas últimas 3 aulas, né? Nessa quarta aula é mais um debate para englobar todos esses temas e a gente entender melhor, né, todos eles, como eles se conectam, né? Uh, assim, esses efeitos, então, esses direitos, né, de vida, saúde, alimentação, retomando um pouquinho, eles são ameaçados, sim, pelos efeitos das mudanças climáticas, né? Os incêndios que não são controlados, inundações que destroem muitas comunidades, seca que leva à fome por conta da agricultura que diminui, de produção de alimentos. Tudo isso também é um fracasso ético e jurídico dos estados, de acordo com os autores. Eles também são claros em dizer que, né, não agir diante da crise climática é violar direitos humanos. Então, reduzir as emissões e investir em adaptação não são as opções políticas, né? São obrigações morais e legais. O artigo, então, ele também identifica 7 grandes dimensões dos impactos climáticos sobre a saúde e os direitos humanos. O calor extremo é o primeiro deles, que causa mortes e doenças cardiovasculares, principalmente. A poluição do ar, que é relacionada ao uso e à queima dos combustíveis fósseis, como carvão, gasolina, o óleo diesel, os eventos extremos, as inundações, as secas, doenças infecciosas que são causadas então por vetores como dengue, a malária, a chikungunya, a gente tem também, porque o Brasil, né, nesse último ano, principalmente no Rio Grande do Sul, veio sofrendo muito com a dengue. Era quase uma pandemia, uma endemia, né, da doença que ocorreu no Brasil, e tudo isso, então, uma coisa vai ligando a outra, porque a gente teve ondas de calores extremos no Rio Grande do Sul no começo do ano, e após isso, então, o aumento do número de casos de dengue por conta dos mosquitos, né. Além desses aí, a gente tem a insegurança alimentar, como perda de colheitas e o aumento dos preços devido a essas perdas, né, a escassez da água, que por conta das secas tem um comprometimento no abastecimento e também na agricultura, e a saúde mental, que ela também é afetada por traumas e ansiedade climática que acontece durante um desastre, né? E a gente percebe o quanto esses temas eles se conectam, né? E o quanto eles deixam claro que a crise climática ela é ao mesmo tempo ambiental, social e também ela é sanitária, né? E esse o aumento da temperatura média global é um gatilho de várias consequências. Ondas de calor, incêndios florestais, secas que estão cada vez mais frequentes. A poluição do ar, que é ligada ao uso dos combustíveis fósseis, causa cerca de 7 milhões de mortes por ano. Respirar o ar limpo é um direito humano, mas ainda é negado a milhões de pessoas. E os desastres, como as inundações que aconteceram no Rio Grande do Sul, deslizamentos de terra que acontecem com frequência, né, no Rio de Janeiro, as queimadas no Pantanal, tudo isso revela como a desigualdade social e a vulnerabilidade elas caminham juntas. E as vulnerabilidades climáticas, elas não são apenas naturais, né? Elas são sociais. E o artigo revela isso para a gente, né? Que enquanto os países ricos investem bilhões em infraestrutura e adaptação, os países de baixa renda eles enfrentam um colapso nos seus sistemas de saúde, de fome e migrações são forçadas, né? A ONU ela estima que milhões de pessoas se tornarão migrantes climáticos nas próximas décadas. E essas pessoas, então, elas não estão buscando melhores condições, elas estão apenas fugindo da destruição. E isso levanta, então, uma pergunta que me fez refletir bastante, que é como garantir
o direito de existir e pertencer para essas pessoas num planeta em transformação? Essa é uma pergunta que ela pode acabar sendo um motivo de reflexão para a gente, né? Como fazer isso acontecer? O acesso à água e à alimentação, então, eles estão diretamente ameaçados pelas mudanças do clima, né? Secas reduzem a produção agrícola, as inundações que destroem as plantações, o aumento da temperatura também afeta e o abastecimento da água potável também. A ONU ela define, de acordo com o artigo trazido pelos autores, uh, ela define que o direito à água como acesso a um recurso seguro suficiente, só que milhões de pessoas ainda vivem sem esse direito, né? A crise climática ela está corroendo as bases de segurança alimentar global e também está afetando, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis. Além desses impactos, os autores eles trazem para a gente, desse mesmo artigo, né, a gente vai trabalhar mais à luz desse artigo, eles trazem para nós alguns impactos físicos que a crise climática causa e além deles, existe também um profundo sofrimento psicológico, né? As comunidades que perdem suas casas em desastres enfrentam muitos traumas, ansiedade, depressão. Um dos aspectos mais preocupantes dos impactos nas mudanças climáticas é que nem sempre é visível, né, os efeitos da saúde mental. Os autores eles apresentam como destaque o chamado a chamada ecoansiedade e tem se tornado cada vez mais comum. Esse termo ele descreve o sentimento de medo, angústia, impotência diante das ameaças climáticas, né? E reflete o impacto psicológico de viver em um mundo em constante crise ambiental. As mudanças climáticas elas criam uma série de estressores que afetam diretamente o bem-estar das pessoas, né? Os desastres naturais, as perdas materiais, deslocamentos forçados e a sensação, aquela sensação constante de incerteza sobre o que vai acontecer no futuro. Tudo isso tem uma consequência clara, né? Que é a piora da saúde mental das populações de todo o mundo. Estudos, né, mostram que as pessoas elas estão experimentando muita angústia psicológica, depressão e estresse pós-traumático relacionados aos eventos climáticos que estão acontecendo em taxas sem precedentes. E existe um grupo especial sendo afetado com isso, de acordo com os autores, né, o Meyer, Boutros e Godin, se não me engano. Quem está sendo mais afetado são os adolescentes e os jovens. E muitos deles relatam sentir uma profunda ansiedade climática, que é marcada por um sentimento de insegurança e desesperança com o futuro, que cada vez parece ser mais incerto, né? E é como o medo do colapso ambiental tivesse parte da vida do cotidiano, né? Algo que afeta as decisões, as emoções e até a forma como essas gerações enxergam o amanhã. Além disso, as mudanças ambientais elas provocam um sentimento de perda de controle, de poder gerar um aumento na agressividade, na violência também e na depressão, porque as pessoas elas estão sofrendo isso em uma constante muito grande e em um período muito curto do tempo isso está acontecendo. Então é algo se trata, né? Esse problema se trata, mas em um curto espaço de tempo pode se perder tudo. E garantir a saúde mental também é garantir esperança, e a esperança também é um direito humano, né? E quando a gente fala sobre um dever moral, a gente está falando também sobre mitigação, que é agir para reduzir as causas da mudança climática. E isso o que significa? A gente já viu nas outras aulas, isso significa diminuir a emissão dos gases do efeito estufa e repensar o nosso modelo de desenvolvimento.
o artigo ele traz muito claramente que mitigar é um dever moral e jurídico. E se um Estado tem conhecimento em todos os riscos climáticos e decide não agir, então está sendo violado o direito à vida e à saúde da sua população. Isso a gente viu nas outras aulas também, né? E isso então significa que a omissão também é uma forma de violência, uma violência mais silenciosa, que ela tira o futuro das próximas gerações. E não se trata mais de discutir se nós vamos agir, mas sim como e com que rapidez nós vamos agir. E a COP30, então, ela é um palco para isso, né? Um momento em que os países eles precisam apresentar, então, planos concretos que possam acontecer com metas claras de redução de emissões e estratégias de adaptação socialmente justas. É hora de a gente transformar esses compromissos em ações e promessas de políticas em políticas reais mesmo. E falando então, claro que a gente falando sobre a mitigação, ela é essencial, só que ela não é suficiente, né? Mesmo que o mundo ele reduza as emissões, os impactos eles já estão acontecendo e a gente precisa se preparar para isso, né? E essa preparação é o que os autores chamam de adaptação. E eles reforçam que, principalmente, os sistemas de saúde, né, que é uma das frentes mais importantes da adaptação, porque ela, né, quando ocorre então uma inundação, onda de calor ou novas epidemias, é o que está na frente, né, é a saúde da população. E eles propõem então 4 princípios para orientar essa resposta. O primeiro ponto é a disponibilidade, que se refere então à necessidade de garantir um número suficiente de instalações, de bens, de programas de saúde, né, principalmente de serviços de saúde, outros serviços também de qualidade de vida, de bem-estar, de alimentação, mas principalmente os bens de saúde, que são capazes de responder aos impactos que essas mudanças climáticas vão causar nas pessoas. E o setor da saúde, então, é um dos mais vulneráveis a essas crises climáticas, porque ondas de calor, inundações, surtos de doenças, deslocamentos populacionais, isso aumenta a demanda por um atendimento e os governos, então, os estados precisam reformar e reformular esses sistemas para prever e se preparar para que a resposta seja que tenha resposta a esses riscos, né? Em outras palavras, então, disponibilidade seria a estrutura para agir antes, durante e depois das emergências. O segundo ponto, então, é a acessibilidade, que garante, então, que todas as pessoas possam ser atendidas, especialmente as mais vulneráveis. A acessibilidade, então, ela tem 4 dimensões diferentes, que é a acessibilidade sem discriminação, que assegura que ninguém seja excluído, e os princípios de igualdade e não discriminação precisam orientar todas as reformas e ações de adaptação. O segundo é a acessibilidade física, que os serviços eles devem estar ao alcance das pessoas, inclusive daquelas que vivem em áreas mais afetadas e de difícil acesso, o que para nós é um grande desafio em tempos de desastres. O terceiro é a acessibilidade econômica, que é o cuidado então da saúde que precisa então ser também financeiramente, né, acessível. E o quarto, que é a acessibilidade à informação, onde todos têm os direitos a receber e compartilhar informações, inclusive sobre os riscos climáticos e as suas consequências. E é importante, então, a gente lembrar que os impactos eles não são sentidos igualmente, né? Eu estou destacando novamente esse ponto, que a gente precisa lembrar disso, que nem todo mundo sente igual. As populações mais vulneráveis, né, idosos, crianças, neurodivergentes, moradores de áreas de risco, são todos eles que sofrem, são os que mais sofrem, né? E por isso, então, que garantir a acessibilidade também é uma forma de justiça social e climática. O terceiro princípio, então, é a aceitabilidade. Isso significa que as ações de políticas de saúde precisam culturalmente ser adequadas e eticamente apropriadas. Ou seja, não basta apenas oferecer o atendimento, elas precisam respeitar a cultura, os valores,
os modos de vida das comunidades. E a aceitabilidade ela é especialmente importante nesse contexto de vulnerabilidade climática, porque a gente tem muitas populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que possuem os saberes mais tradicionais e são fundamentais para esse cuidado e para essa adaptação deles, né? E garantir essa dimensão é reconhecer também que não existe nenhuma única forma de cuidar, e é um diálogo que ele parte de respostas às mudanças climáticas, né? E por fim, então, a gente tem dos 4 princípios, a gente tem a qualidade, que significa então garantir que os serviços e os profissionais e principalmente tecnologias sejam utilizadas cientificamente e tecnicamente adequadas para lidar com esses novos desafios que são trazidos pelas mudanças climáticas. E isso envolve tudo, desde tecnologias sustentáveis até a criação de infraestruturas mais resilientes, que são capazes de continuar funcionando em situações extremas. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda então que os países desenvolvam sistemas de vigilância e alerta precoce para prevenir então e responder a esses riscos à saúde que são associados ao clima. Em resumo, a qualidade ela nos lembra que adaptar é sempre inovar e investir em conhecimento e preparo é necessário para a capacidade de respostas, né? E o enfrentamento da crise climática ele não pode ser isolado, né? Ele depende de uma coordenação global. Desde 2008, a OMS ela reconhece que o clima ela tem impacto direto na saúde pública. Em 2022, então, a das Nações Unidas, a ONU, então ela deu um passo histórico quando reconheceu então o direito humano a um ambiente limpo, saudável e sustentável, assim como a gente já estava falando anteriormente. Só que aí o artigo ele aponta uma outra lacuna entre as declarações e essas ações concretas. As COPs, né, principalmente na COP 30, pode ser um espaço para transformar todos esses princípios em compromissos jurídicos vinculantes, que são tratados que realmente vão obrigar os países a agir. E isso, então, seria uma revolução na governança climática e colocar as pessoas, e não apenas metas de carbono, no centro das decisões, né? E aí, quando a gente fala sobre governança, nós não estamos falando apenas de responsabilidade compartilhada, e também solidariedade global. E o papel do Brasil, então, que ocupa uma posição estratégica nesse cenário, como a gente já viu anteriormente, ele é um dos países com a biodiversidade do mundo, é um dos países com maior biodiversidade do mundo, né? E ele é dono, então, da maior floresta tropical do planeta e um dos maiores reservatórios de água doce. Essa mensuração a gente não tem muitas vezes quando a gente fala sobre o Brasil. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países que mais enfrenta os desafios de desmatamento, queimadas, desigualdade social, vulnerabilidade a desastres. Desculpa, a palavra me confundiu. Isso significa, então, que o Brasil ele pode ser, então, protagonista na construção de soluções, né, por estar vivendo tudo isso. E na COP30, então, o país ele tem a oportunidade de propor uma agenda de transição mais justa, que une a proteção ambiental, inclusão social e o desenvolvimento sustentável. E essa agenda, então, ela pode incluir financiamento internacional para adaptação, fortalecimento de sistemas de saúde locais, a valorização dos saberes indígenas e tradicionais, e inclusive de outros povos também, e políticas públicas que são baseadas no direito à vida e à equidade. Essa é uma chance de transformar o discurso de floresta em pé em um projeto de futuro com justiça. E o futuro que o Brasil se mostre ao mundo é que cuidar da Amazônia ele é cuidar também de toda a humanidade. E para encerrar nossa aula, então, eu vou deixar uma mensagem que o artigo traz para nós, que é sobre sem um planeta saudável não existem direitos humanos, e sem direitos humanos
não existe um futuro saudável. As mudanças climáticas são, sem dúvida, um dos maiores testes éticos do século, né? Elas obrigam que a gente repense como a gente vive, produz, consome e como a gente cuida uns dos outros. E a COP30 ela vai ser então um momento de decisão, onde a gente vai decidir se a gente segue com as promessas vazias ou se a gente constrói uma nova era com mais solidariedade e mais responsabilidade climática, né? A justiça climática ela não pode ser apenas sobre temperatura, mas sim sobre vida, dignidade e futuro, como a gente estava sempre falando em todas as aulas, né? E dentro desse artigo, quando eu li ele, quando eu comecei a analisar sobre essas aulas e comecei a estudar um pouco mais sobre todos esses temas, me veio uma reflexão que eu queria trazer para essa aula. Eu sei que a aula ela é mais conceituada, é baseada em em artigos científicos, na ciência. O nosso papel aqui é transformar a ciência em algo fácil para que todos aprendam, mas vem da ciência. Mas eu queria deixar aqui a minha reflexão, que é se proteger o clima é proteger a vida, qual que é o nosso papel, né? O que a gente está fazendo para a história? E talvez esse seja, então, o nosso primeiro passo para reconhecer que o futuro ainda pode ser construído. E a gente só vai construir ele juntos, né, com muita solidariedade. E a COP30 está aí para a gente fazer essa reflexão. Né? A expectativa é que a gente possa ter essa mudança na COP30. E ao longo dessa nossa aula, então, a gente entendeu um pouco mais que as mudanças climáticas elas não são apenas um fenômeno ambiental, mas um desafio humano, social e ético, né? A gente viu que a crise climática ameaça diferentes direitos fundamentais, como o direito à saúde, alimentação, à água, e que ela impacta de forma desigual as populações mais vulneráveis. A gente discutiu também um pouco sobre a saúde e sobre o elo central da discussão, e quando o clima adoece, as pessoas também adoecem, né? E por isso, então, as políticas climáticas, elas precisam ser também políticas de proteção. E também a gente refletiu sobre o papel histórico da COP, né? A COP30, que ela vai ser realizada em Belém, no centro de todo o meio climático, e o Brasil tem a oportunidade, então, de colocar a Amazônia e a vida das pessoas que dependem dela no centro dessa agenda global. E o futuro do planeta, ele não é apenas um debate técnico, né? Ele também é uma escolha de valores. E se proteger o clima é proteger a vida, então, cada um de nós tem esse papel nessa história. Então, fica essa minha mensagem. Agradeço para quem acompanhou até aqui e, e espero que aproveitem bem esses conteúdos e que possa somar bastante na vida de cada um. Muito obrigado, até em breve.